Caros membros e amigos da obra dos Santos Anjos, estamos celebrando a nossa novena em preparação à solenidade da Imaculada Conceição. E neste 8º dia temos como tema o mistério da Imaculada e a Igreja. No início da nossa reflexão, eu gostaria de tomar um trecho da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Este texto da carta de São Paulo aos Efésios é importante para a nossa reflexão de hoje, porque partindo dele, já os padres da Igreja começaram a perceber a íntima ligação entre o mistério da Igreja e de Nossa Senhora. São Paulo, claro, nesse texto ele fala claramente sobre o mistério da Igreja, que Jesus purificou pela água do batismo e que, como tal, deve ser toda pura, sem mancha, nem defeito, santa e imaculada. Mas, quanto mais aprofundavam esta doutrina, inspirados pelo Espírito Santo, os padres iam percebendo que esse texto dizia também muito sobre o mistério da Virgem Maria, pois, se Cristo preparou a Igreja para que ela fosse dessa forma tão santa e irrepreensível, em quem melhor isso poderia ter de fato ocorrido do que naquela que o próprio Deus escolheu, não só para ser membro da Igreja, corpo místico de Cristo, mas para ser ao mesmo tempo, e só ela, a mãe daquele que é a cabeça da Igreja. Se Deus espera tal santidade de todos os membros da Igreja, santidade que Ele mesmo dá, como não quereria Ele que aquele membro, chamado a ser mãe de Deus, recebesse a sua santidade, ou seja, a santidade de Deus, de modo pleno? Ave Maria, gratia plena. Não foi assim que a saudou o arcanjo Gabriel? E só a ela? Sim, Maria é a gratia plena, a cheia de graça. Pelos seus próprios méritos, Cristo a apresentou a si mesmo e à Igreja, toda gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer defeito, santa e imaculada. E assim sendo, os padres, desde o início do cristianismo, guiados pelo Espírito, foram percebendo e ensinando a íntima ligação entre o mistério da Igreja e o mistério de Maria como Imaculada. De modo que em Maria a Igreja reconhece hoje o seu perfeito modelo. Numa homilia de 22 de maio de 1998, dizia o Papa São João Paulo II: na Santíssima Virgem, a Igreja já alcançou a perfeição, por meio da qual ela é sem mancha e sem ruga. Maria é tipo, perfeita realização e modelo da Igreja. Se a Igreja olha para a Virgem como para sua figura, falo porque nela, em primeiro lugar, foram realizadas pelo Espírito Santo aquelas maravilhas de Deus que desde o Pentecostes se tornaram partes da Igreja. Portanto, caríssimos, vale aqui lembrar não somente o papel importantíssimo que Nossa Senhora tem em relação ao mistério da Igreja, mas que dessa íntima ligação entre Maria e a Igreja resulta também o seguinte: quem ama a Igreja, ama Maria. Quem defende a Igreja, defende a Maria. Mas é também verdade o contrário, que quem ataca e maldiz a Igreja, ataca e maldiz também a Virgem Maria. Vejamos agora brevemente como Nossa Senhora pode nos ajudar a também nós nos tornarmos membros santos
e irrepreensíveis da Igreja, uma vez que todos nós somos chamados a isto. Numa outra catequese do Papa, São João Paulo II, ele ensinou o seguinte: em Maria contemplamos a Imaculada Conceição da Igreja, que é templo e esposa sem mancha nem ruga. É nela que a Igreja sente ter conseguido a sua mais alta perfeição, sem sombra de pecado. E é nela, como protótipo, sinal e auxílio, que a comunidade eclesial, ainda peregrina na terra, se inspira, esforçando-se por progredir na santidade e na luta contra o pecado. E o Papa Emérito Bento XVI, numa catequese do dia 8 de dezembro de 2012, portanto, solenidade da Imaculada Conceição, recordava que o fato de Nossa Senhora ser cheia de graça, de ser a Imaculada Conceição, não a torna distante de nós, pelo contrário, quanto mais uma criatura está próxima de Deus, tanto mais próxima dos homens. Quanto mais uma pessoa ama a Deus, tanto maior será também a sua capacidade de amar e ajudar o próximo. De um lado, é certo que a graça dada à Virgem Maria foi só para ela, e que nenhuma outra criatura receberá graça igual. Mas, se todos nós somos chamados a sermos membros de Cristo, puros, sem mancha, nem ruga, santos e irrepreensíveis, de que modo poderemos realizar isso na nossa vida? Aqui pode nos ajudar um pensamento do Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, quando ele explica o Sermão da Montanha, mais precisamente, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ao explicar esta bem-aventurança, o Papa se questiona: em que consiste a pureza do coração? E ele mesmo responde dizendo que os puros de coração, aqueles que verão a Deus, são os que se esforçam por viver a palavra de Deus, os que lutam para praticar os mandamentos da lei de Deus. E isto, de fato, tem fundamento na Sagrada Escritura. Na sala da última ceia, Jesus diz aos seus discípulos: vós estáis puros por causa da palavra que vos disse, ensinando-nos assim que é a palavra de Deus que nos purifica. No outro momento, Jesus também diz aos discípulos que a única maneira que temos para saber que o amamos de verdade e que somos seus discípulos é se guardamos a sua palavra e cumprimos os seus mandamentos. E ninguém melhor que Nossa Senhora guardou e viveu a palavra de Deus. Ninguém melhor que ela para nos ajudar a vivê-la e assim nos tornarmos puros de verdade. E o fruto mais eminente na vida daqueles que acolhem e vivem a palavra de Deus é a caridade. E de novo, Nossa Senhora aqui é o modelo supereminente. Logo após receber o anúncio do anjo de São Lucas, que ela foi apressadamente às montanhas para ajudar, para servir a sua prima Isabel, uma idosa que estava grávida. Quando São João, no seu Evangelho, de modo muito sucinto, define Deus com as palavras Deus caritas est, ele aponta para o fim principal da nossa vida, o ser imagem e semelhança de Deus. E se Deus é amor, e amor é doação total de si, então vale a pena refletir que cada um de nós só vai realizar a sua vocação fundamental quando, com o coração purificado pelo acolhimento da palavra de Deus em nossa vida, brilhar as obras de caridade, exatamente a exemplo de Nossa Senhora, a Virgem Imaculada. Portanto, irmãos caríssimos, queremos pedir neste dia da novena a Nossa Senhora que ela nos ajude, nos ensine a acolher a palavra de Deus no nosso coração como ela, de meditar sobre esta palavra e de dar frutos pela caridade.
E como todos os dias da nossa novena, nós queremos ainda rezar a oração de consagração a Nossa Senhora Imaculada. Imaculada Conceição, Virgem Maria, minha Mãe, vive em mim, age em mim, fala em mim e através de mim. Pensa os teus pensamentos na minha mente, ama através do meu coração. Dá-me os teus sentimentos e disposições. Ensina-me a seguir Jesus, ilumina e alarga os meus pensamentos. Corrige o meu comportamento, possui a minha alma, assume a minha inteira personalidade e vida, substituindo-a com a tua. Inclina-me à adoração e à ação de graças contínuas, reza em mim e através de mim. Faze-me viver em ti e guarda-me sempre nesta união. Amém. O Senhor esteja convosco e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.